Nessa aula, eu vou falar e mostrar o que são services no CodeIgniter 4. Aqui na documentação oficial, eu vou procurar services, clicar aqui. Primeiro, o que são services? Eu vou clicar aqui, what are services? Preste muita atenção nesse primeiro parágrafo aqui, porque aqui ele já fala o que são services no CodeIgniter 4. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Services no CodeIgniter 4 provê a funcionalidade de criar e compartilhar instâncias de uma classe, novas instâncias de uma classe. Isso é implementado dentro de services, que está na pasta config. Isso é feito dentro da classe services, que está dentro de config. Então, eu vou abrir aqui, app, config, lá embaixo tem services, está aqui. Então, quando eu quero criar e compartilhar a instância de uma classe, eu crio aqui dentro de services. Você vai ver daqui a pouco como que isso é feito. E nesse segundo parágrafo ele fala o seguinte: todas as classes do core do CodeIgniter são providas como serviços. Todas as classes do core do CodeIgniter são providas como serviços. Isso simplesmente significa que, ao invés de colocar direto new e o nome da classe para ter a instância de uma classe, eu utilizo os services para gerar a instância dessa classe. Simplesmente isso. E agora você fala o seguinte, tá, mas qual que é a vantagem de eu utilizar services ao invés de eu diretamente colocar a instância de uma classe, colocar new e o nome da classe? Ele fala aqui. Um simples exemplo provavelmente vai deixar as coisas muito mais claras. Então imagine que você tem uma instância de uma classe timer. Você vem aqui, instancia a classe timer. E você instanciou ela em vários outros locais do seu sistema. Daí depois, aqui fala o seguinte, ó, and this works great. E depois você decidiu que você quer alterar essa classe. Você quer trabalhar com uma outra classe de timer. Você vai ter que ir em todos os locais que você instanciou a classe timer e alterar pela outra classe. Já se você estiver trabalhando com services, você altera somente a instância da classe dentro de services. Simplesmente isso. Bem legal, né? Então, ao invés de você colocar direto new e o nome da classe para ter a instância da classe, você vai utilizar services para gerar a instância dessa classe. Então, vamos lá. Gerar e compartilhar a instância dessa classe. Eu vou mostrar para você dois locais onde ele utiliza services. Eu vou entrar aqui primeiro em index, você vai ver que ele gera a instância do CodeIgniter aqui embaixo utilizando services. Está vendo aqui? Ó? Ele gera a instância da classe, no caso, ele gera a instância do CodeIgniter utilizando aqui services. E também dentro de routes, aqui ele já gera a instância de uma classe. Ele está falando aqui em cima, ó, create a new instance of our route collection class. Então ele está gerando uma nova instância da classe route collection. Tá, mas como que isso é feito? Se eu entrar aqui em Services, veja que aqui dentro não tem esses métodos, não tem o método estático, porque aqui está chamando o método estático routes e aqui está chamando o método estático CodeIgniter. Isso é importante você entender, está chamando o método estático. E aqui em Services não tem nada, mas você fala o seguinte, mas tem dentro de Base Service, não tem? Vamos lá, vamos ver. Ele tem algumas coisas aqui dentro, mas não tem os métodos estáticos routes e também CodeIgniter. Veja que aqui não tem esses métodos. Eu te garanto que não tem esses métodos. Mas como que ele chama esses métodos então? Olha só que legal. Existe aqui dentro do Base Service, existe o Call Static, que é esse daqui. Ele funciona da seguinte maneira. Quando uma classe chama um método estático, mas só que essa classe não tem um método estático, que nem nesse caso aqui. Ele chamou o CodeIgniter, mas só que o Service, nem o Base Service tem o CodeIgniter, não tem esse método estático CodeIgniter. O que vai acontecer? Esse call static vai interceptar essa chamada e executar o que tem aqui dentro. Simplesmente isso. Eu vou colocar aqui um var dump no name. Olha só o que vai acontecer. Eu já iniciei o meu servidor aqui embaixo, já iniciei. Agora eu vou abrir o navegador e vou colocar aqui localhost na porta 8000. Veja que agora vão aparecer, deixa eu dar um zoom menor, claro, né? Vão aparecer aqui tudo isso aqui. Tudo isso que está aparecendo são chamadas através de services quando o CodeIgniter ele é iniciado. Ó, está chamando CodeIgniter, que é lá do CodeIgniter, lá do index.php, e tem também aqui o routes, está vendo aqui, ó, o routes. Então, com o call static, ele intercepta a chamada quando o método estático não existe na classe. Tá, mas eu ainda não expliquei como que ele está chamando, como que ele está encontrando o CodeIgniter e o routes. Tá vendo aqui esse service exists? Ele está sendo criado aqui embaixo. E nele tem esses services aqui. É aqui que ele está encontrando
todos esses métodos estáticos que não existem nem em services e nem em base service. Eu vou dar um var dump nesses services. Olha só o que vai acontecer. Apareceu aqui config services e coordinator. Deixa eu só subir um pouco mais. Config services e coordinator config services. Então está procurando esses métodos aqui dentro de services e também dentro de coordinator config services. Eu vou abrir aqui dentro de vendor, dentro de coordinator, framework, aqui em system, em config e aqui embaixo tem services. Aqui, daí sim, existem esses métodos. Então ele vai procurar aqui nesse services, desse daqui, e também nesses services aqui. Esses services aqui é mais para os métodos do próprio sistema do coordinator. Já quando eu quero criar os meus services, eu vou criar aqui, nesses services aqui, nesse aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para você como que a gente cria isso. Então veja que se eu procurar routes, eu encontrei. E ele está retornando a instância do route collection. Lembra aqui no routes, ele está falando aqui em cima, retorna, ele cria uma nova instância do route collection, que é o que ele está fazendo aqui. Está retornando a instância do route collection. Se eu procurar o coordinator, está aqui, está retornando a instância do coordinator. Eu vou voltar aqui na documentação, olha só que legal. Eu vou procurar aqui, vai ser libraries. Lembra lá a aula sobre libraries, que eu acho que foi a aula passada? Tem library reference, eu vou clicar aqui em e-mail class. Olha só como que ele está chamando a classe de e-mail, através de services. Então, esse e-mail aqui, ele tem que estar ou dentro da classe services, que está dentro de app config, ou tem que estar aqui nesses services aqui. Então, vamos ver se está. Ctrl F, e-mail, tá aqui, ó. Tem um e-mail, onde está retornando a instância do e-mail. Deixa eu só fechar tudo isso aqui, e vou agora criar os meus próprios services. Então, eu vou de novo vir aqui, dentro de app, dentro de config, services, e vou criar o meu primeiro service. Vamos supor que eu queira criar um service para verificar se o usuário está logado ou não. Então, vou criar uma classe chamada out. Onde que eu crio as minhas próprias classes no coordinator? Lá dentro de libraries. Então, eu venho aqui, app, libraries, eu vou criar uma nova classe chamada out.php. E aqui eu vou colocar php, colocar o namespace vai ser app, libraries, class, out. Eu só vou fazer uma coisa bem simples, vai ser public function out. E vou retornar true. Então, ele vai estar sempre logado. E agora aqui dentro de services eu vou descomentar isso daqui e vou renomear esse example para o nome que eu quero. Eu vou colocar como out. Não precisa ser o mesmo nome da classe out que eu criei agora. Não precisa ser. Eu vou colocar out porque é o que eu vou fazer. Eu vou verificar se está autenticado ou não. E daí tem esse if get shared. Isso aqui daqui a pouco eu vou explicar para você o que significa. Isso tem a ver com a parte de compartilhar a instância de uma classe. Lembra lá na explicação que eu mostrei para você? Que ele cria e compartilha. Cadê? Cria e compartilha a instância de uma classe. E aqui eu vou retornar o out que eu acabei de criar. Está aqui. Então aqui estou retornando o out que eu acabei de criar. Então aqui estou retornando a instância de uma classe. Agora eu venho dentro de home. Vamos supor que em home eu esteja trabalhando com o service. Eu venho aqui, coloco services e chamo, vai ser o out. Eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser out1. Vem aqui, coloco out1, vai ser igual a isso aqui. E vou colocar um var dump nesse out1, var dump out1. O que vai acontecer? Se tudo correu bem, eu vou ter a instância desse out. Vem aqui no navegador, eu vou atualizar. Deixa eu só tirar o var dump. O var dump aqui que está dentro de... dentro de Base Service, né? Então, vem aqui, config, services, eu entro aqui em Base Service e tiro aqui o var dump que está no call static. Call static não, está nesse daqui, ó, aqui. Beleza, então vou tirar isso aqui. Beleza, agora volto, atualizo e apareceu aqui null, não retornou a instância da classe. Agora vem a parte interessante, que é o seguinte. Tá vendo esse get shared aqui? Esse get shared, por padrão, ele é true.
Então, quando eu coloco ele ou não coloco nenhum parâmetro para esse out ou coloco como true, quer dizer que eu quero compartilhar a instância de uma classe. Lembra lá da explicação? Ele cria e compartilha a instância de uma classe. Então, aqui está acontecendo o seguinte. Na hora que eu chamo o out, como eu não coloquei nada aqui por parâmetro, automaticamente ele chama, quer dizer, ele já coloca true esse getShared. Então, se for true, ele vai entrar aqui, retornar a instância da classe. Então, eu venho aqui e coloco o out, que é a instância da classe que eu quero retornar, que é a própria classe, o próprio out. Agora, veja que ele vai retornar o out. Olha só, retornou o out. E olha só que interessante, se eu fizer uma cópia disso e colocar aqui o seguinte, out2, e vou colocar out1, out2. Olha só que legal. Os dois são o mesmo objeto. Tá vendo aqui, ó? 62, 62, a posição deles. Se eu colocar aqui como false esse daqui, o que vai acontecer? Não são mais a mesma instância. Eles são objetos diferentes. Então, isso que ele quis dizer com criar e compartilhar a instância de uma classe. Nesse caso aqui, estou compartilhando, se eu não colocar nada ou colocar diretamente o true, quer dizer que eu estou compartilhando a instância de uma classe. Agora, esse daqui e esse daqui são literalmente a mesma instância. E para provar para você isso, eu vou colocar aqui 3 sinais de igual. Eu vou comparar o out1 com o out2. Tá vendo aqui? True. Mas se eu colocar aqui como false, agora veja que vai retornar falso. Agora eles não são mais a mesma instância. E se eu quiser passar parâmetros para o out, como que eu faço? Você vem aqui e coloca como o primeiro parâmetro, você coloca o que você quer pegar como parâmetro. Eu vou colocar aqui params, como o primeiro parâmetro. Por que o primeiro parâmetro? Porque esse daqui, ele tem um valor padrão já, esse getShared. E se ele tem um valor padrão, eu não posso colocá-lo como primeiro, porque esse parâmetro aqui, ele não tem um valor padrão. Já esse getShared, ele sempre vai ser true. E agora, eu venho aqui e passo um parâmetro para ele. Vai ser teste. E veja que aqui, nesse out, ele também pede um parâmetro, porque o out, ele exige um parâmetro. Teste, aqui vai ser teste1 e aqui vai ser teste2. Pronto. E agora, se eu vier aqui dentro de services e colocar aqui um vardump nesse parâmetro, vamos ver o que vai acontecer. Eu venho aqui, atualizo e apareceu um erro. Xdebug detectou um loop infinito. Por quê? Porque eu preciso passar o parâmetro aqui também. Porque esse getShared instance, ele vai retornar a instância da classe, da própria classe, desse out aqui. Então, se for true isso aqui, ele vai retornar a instância da classe que já foi criada. Então, tem que passar aqui também o parâmetro, o params. Agora atualizo, está aqui o teste1. E por que apareceu o teste1 e não apareceu o teste2? Porque está compartilhando a mesma instância. Se eu colocar aqui como false, vamos ver o que vai acontecer. Coloquei aqui como false, atualizei e agora sim apareceu o teste1 e o teste2. Porque agora eles não estão mais compartilhando a mesma instância. Olha só o que ele fala aqui na documentação. Deixa eu dar um zoom um pouquinho menor. Aqui em cima, ele fala o seguinte. Tem o curl request, está utilizando services para chamar o curl request. Vamos ver se esse curl request ele existe lá dentro do services, aqui dentro de vendor, aqui dentro de CodeIgniter, aqui dentro de system, tem o config e tem o services. Ctrl F, Ctrl V. Tem aqui o curl request, tá vendo aqui, ó? Tem o curl request, legal. Então, ele está chamando o curl request e está passando o option zoom, que é esse aqui, ó. Está passando o option zoom. E aqui embaixo, ele está utilizando o curl request. E lembra que se não passar o true ou false aqui como segundo parâmetro, ele sempre vai ser true, porque o valor padrão desse getShared, ele é true. Desse getShared aqui, ele é true. Então, se não passou nada, o valor é true. Então, quer dizer que está compartilhando a mesma instância. Shared instance, tá vendo aqui, ó? Então, tá chamando aqui o curl request e aqui também, e está passando o option zoom aqui e o options 2 aqui. Esse é o options 2 e esse é o option zoom. Mas só que, olha só o que ele fala, o options 2 does not work. Client 2, que é esse daqui, is the exactly same instance of client 1. Então, ele é a mesma instância, exatamente a mesma instância de client 1. Por isso que o options 2 não vai ser encontrado aqui, não vai ser passado aqui. Ele vai utilizar somente o options 1.
E aqui embaixo ele fala o seguinte: eu posso utilizar esse helper aqui, ó, esse service. Quando eu falo helper, entenda o seguinte: é uma função que deixa mais simples chamar uma classe. Por exemplo, aqui, ao invés de chamar services dessa maneira, eu vou utilizar um helper, que é esse aqui. Então, eu vou pegar aqui o service e vou passar aqui, ao invés de passar aqui os services, alt, eu utilizo o service aqui. Espera aí, deixa eu só tirar isso aqui. Eu passo o service aqui e passo um service aqui também. E passo agora o nome, vai ser alt. O primeiro parâmetro vai ser o teste1. O segundo parâmetro vai ser se vai compartilhar ou não. E aqui vai ser o alt, o primeiro parâmetro, que é o nome do método. O parâmetro teste2, veja que ele vai continuar funcionando da mesma maneira. E tem também esse single service. Esse aqui, ou seja, ele sempre vai retornar a instância de uma classe. Nunca vai compartilhar a instância de uma classe, sempre vai retornar uma nova instância. Eu posso tirar isso aqui, porque não vai ter efeito nenhum. Salvei, venho aqui, tá aqui teste1 e teste2, porque ele nunca vai compartilhar a instância de uma classe. Se eu colocar aqui como true, só para mostrar para você, vai continuar da mesma maneira. Vai retornar falso aqui, porque eles não são mais a instância de uma mesma classe. Porque o single service ele retorna sempre uma nova instância de uma classe. Então isso que é Services no Code Igniter, bem simples e bem fácil, né? Então ele simplesmente retorna a instância de uma classe, podendo ou não compartilhar essa instância. Podendo compartilhar a instância utilizando o getShared.